Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Plymouth Duster 340 de 1970, feito pela Auto World na escala 1:18. Então se você curte os Mopars, comigo até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, de deixar seu like, seu comentário e também de clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirá-lo da caixa e partir para a análise dele. Plymouth Duster 340 de 1970. Feito pela Auto World na escala 1:18, do antigo estampo dos Ertl, mas de uma nova linha. Um carro bastante interessante feito pela Chrysler nessa época, na divisão Plymouth. Em 1970, os muscle cars estavam realmente em bastante evidência, com carros do tipo Buick GSX, o Chevrolet SS LS 454, os Camaros, Pontiac Firebird, os Mustangs na linha dos Pony Cars, o recém-lançado Dodge Challenger, o Barracuda, que foi totalmente reestilizado em 1970, com aquela carroceria E, o E-Body da Chrysler, o Plymouth Roadrunner, Plymouth GTX, Dodge Charger, e o Dodge Coronet na linha dos B-Bodies, que são os carros intermediários, além dos próprios Dodge Dart e Plymouth Valiant, que contavam também com motores potentes numa linha de carros mais econômica. Na Ford, além dos Mustangs nos Pony Cars, existiam na linha dos Muscle Cars o Cougar, Ford Torino, Mercury Cyclone e outros modelos bastante potentes que fizeram sucesso na época, sem demérito de nenhum que eu porventura tinha esquecido de mencionar. Mas a Chrysler quis adotar uma estratégia de aproveitar um segmento bastante interessante dos carros mais baratos e considerados mais compactos, que eram os A-Bodies, os da carroceria A, que é a da família do Dodge Dart e do Plymouth Valiant. Já que o seu Plymouth Barracuda tinha saído da carroceria A, que foi em 1969, e foi para a carroceria E. Então, na carroceria A, o departamento de design da Chrysler desenvolveu uma nova carroceria, tendo como base a carroceria dos Dart e dos Plymouth Valiant, aproveitando basicamente a frente desses carros, fazendo uma nova traseira com estilo fastback, mais esportivo, com janelas laterais basculantes ao estilo dos carros europeus, com um gosto que atraísse bastante os consumidores mais jovens e menos endinheirados. E aí surgiram dois carros que foram o Dodge Dart Demon e o Plymouth Valiant Duster, que é este carro que nós estamos vendo aí, feito nessa cor chamada de Vitamin C Orange. Era o nome que era dado para esse laranja na divisão Plymouth, vitamina C. Este carro, conhecido como Plymouth Duster, um exemplar desse carro, por exemplo, pode ser visto naquele filme Edward Mãos de Tesoura, aquela vendedora de Avon que descobriu o Edward e o levou para casa. Era um carro bastante econômico, daqueles chamados de grocery getter, mas ao mesmo tempo havia versões apimentadas desse carro que começaram a atrair os consumidores jovens com menos dinheiro, já que ele era um carro barato. E era um modelo cujo foco era o mercado em que ele competia com o Chevrolet Nova e também com o Ford Maverick, o novo compacto da Ford que substituiria o Ford Falcon, que já havia feito bastante sucesso. O Plymouth Duster vinha equipado com vários tipos de motorização que variavam desde o Slant Six, que era aquele 6 cilindros levemente deitado, como se fosse um V12 cortado na metade, até o 340 V8, que é o caso desse carro aí, passando pelo 318 V8, um velho conhecido nosso. E com esses motores, o carro tinha diferentes desempenhos, era um carro bastante confiável, resistente, durável. Com o Slant Six ele não era um carro de desempenho tão empolgante, mas não deixava de ter um desempenho razoável e contar com um motor considerado indestrutível. Com 318, que foi um motor que nós conhecemos aqui, ele passava a ter um pouco mais de potência, ser um pouco mais esperto. Existia também a versão 340, mais apimentada, que foi o que mais atraiu a juventude, porque na verdade ele acabou virando, com essa motorização, uma opção de muscle car barato em 1970. Ele tinha exatamente a mesma frente do Plymouth Valiant, então esse conjunto de paralamas, capô, grade, para-choque dianteiro, churrasqueira, dessa parte para frente era o Plymouth Valiant, sem mudar absolutamente nada. Dessa parte para trás, uma nova carroceria com o desenho fastback, com as portas parecidas com a do modelo coupé
do Plymouth Valiant e do Dodge Dart. O Dart Demon, que a gente já pôde ver num outro vídeo, tinha também esse mesmo desenho de carroceria com lanternas diferentes, com a frente diferente, paralamas também tinha um recorte diferente, apesar dos erros que existem naquela miniatura, que eu já devo ter comentado no vídeo, mas o resto do carro era basicamente o mesmo. No interior, esse carro contava com um painel de instrumentos que foi herdado do Plymouth Barracuda e o painel de instrumentos realmente muito parecido com os dos nossos Dodges e outras coisinhas a mais que viram também de inspiração para os Dodges nacionais, até mesmo como essas duas faixas pretas paralelas que alargam um pouco na lateral traseira, que lembram também um tipo de faixa que foi usado nos Dodge Chargers. No interior ainda havia a opção de bancos individuais, bancos com encosto alto para esse Plymouth Duster 340, um volante um pouquinho mais compacto do que aquele de 3 raios mais simplificado que existia nas versões mais básicas, alavanca do câmbio que poderia ser automática de 3 velocidades ou manual de 4 velocidades, aquela alavanca do estilo Pistol Grip como opção também. Pistol Grip é exatamente aquele que parece um cabo de revólver e nós já pudemos ver também em outros Mopars aqui do canal. A grade dianteira era idêntica à do Plymouth Valiant, só do modelo de 1971 em diante, que ela passa a ser diferente para o Valiant 340, que é aquela com elementos verticais que nós já vimos, Plymouth Duster feito na cor em Violet, que eu já pude explorar aqui no canal anteriormente. De resto, é um carro com um desenho mais esportivo, já que o Valiant assumia uma outra carroceria diferente. O Valiant tinha a opção sedã, parecida com o Dodge Dart Sedan, e a opção coupé do Valiant para 1970 passava a contar com o Valiant Scamp, que era praticamente um Dodge Dart americano 1970 com essa mesma frente desse Plymouth Duster. Ou seja, se você pegasse um Dodge Dart 1970 americano, aquele que começou a ficar com a frente mais bicuda, e trocasse paralamas capô, grade painel dianteiro, para-choque dianteiro, por esses desse carro, você teria o Plymouth Valiant Scamp. Era basicamente isso. Plymouth Valiant e Dodge Dart acabavam ficando mais próximos um do outro, com carrocerias muito semelhantes. Este modelo, feito pela Auto World, foi feito com uma qualidade muito boa. Ele é de um estampo antigo, na verdade é o mesmo estampo ainda da Ertl, do outro Plymouth Duster de 1971 que a gente já pôde ver, que por sua vez é o mesmo estampo do Dodge Dart Demon. Então já vem de longa data, ele ainda conta com aquelas dobradiças simplificadas, tanto para as portas quanto para o capô e para o porta-malas. Um detalhe legal desse carro é que ele tem todas essas partes que abrem, só que por ele ser de uma linha mais nova, feita pela Auto World, ele conta com um acabamento mais caprichado que a Auto World adotou para os modelos da antiga Ertl. Então ele conta com um interior feito com mais realismo, não tem mais tanto aquela cara de plástico, os assentos já têm uma cara vinil, de estofamento mesmo, que era usado nos carros, o painel tem um realismo acentuado pela pintura dos detalhes, que muitas vezes não existiam nos modelos mais antigos. Essas rodas rally também são muito parecidas com as originais do carro verdadeiro, são também muito parecidas com as rodas rally dos nossos Dodges. A lanterna traseira feita em acrílico também tem um bom realismo, a qualidade da pintura está muito boa, os cromados foram todos muito bem reproduzidos e tem uma durabilidade boa, e também as molduras das janelas foram pintadas numa cor prata, diferentemente dos modelos mais antigos feitos pela Ertl, que elas eram apenas estampadas no metal e não tinham nenhum tipo de pintura. O motor também conta com cabos, mangueiras e mais detalhes do que os modelos antigos, além de contar também com uma pintura no plástico, tirando aquele aspecto de motor de plástico dos modelos mais antigos feitos. Nós vamos dar uma olhada nos detalhes dessa miniatura, muito bem feita, inclusive contando agora com uma antena de metal, que apesar de fixa é muito mais realista do que aquela antiga feita de plástico, e vamos ver cada detalhe dele agora, partindo para uma avaliação. É isso aí. A frente do Plymouth Duster para 1970 é basicamente a mesma frente do Plymouth Valiant. Naquele filme Encurralado, aquele carro vermelho que é perseguido pelo caminhão, tem exatamente a mesma frente desse carro. Então o Plymouth Duster é, daqui para cá, o Plymouth Valiant, só mudando mesmo a carroceria desta parte das colunas A para a parte de trás, que é uma carroceria totalmente nova, mas mantendo ainda os vincos laterais da carroceria do Dodge Dart. Esta grade é a mesma do Plymouth Valiant, é na verdade uma malha da grade do carro, feita num plástico com muito bom acabamento, com os frisos cromados, o logotipo da Plymouth, as setas
pintadas em laranja, com uma qualidade muito boa. Os faróis poderiam ser um pouquinho melhores, eles têm uma textura prateada com uma lâmina plástica por cima. Ficou boa, poderia ser um pouquinho só aprimorada. O para-choque é bom, tem um bom acabamento, não tem rebarbas nem grandes problemas, nada realmente sério, uma qualidade boa de cromado. Os cromados dessas linhas da Ertl e da Auto World são conhecidos por durarem bastante. O alinhamento do capô também é bom. O vinco do capô do Plymouth Valiant e também do Plymouth Duster, que eu até mencionei naquela miniatura do Dodge Dart Demon, que estava errado, porque eles usaram exatamente essa mesma carroceria para o Dodge Dart, mudando apenas a grade, o que estaria errado porque o capô do Dart é diferente desse. Churrasqueira aqui também é muito bem feita, os limpadores são peças à parte, e esse cromado aqui em volta da janela, que foi estampado no metal e pintado num prata, imitando o cromado com uma boa qualidade. Apesar de ser uma pintura, de não ser aquele folheado como tem nos Highway 61, a qualidade é muito boa. O retrovisor aqui está bem proporcional, a antena aqui é feita numa peça de metal, com uma base bem delicada, bem feita. O ajuste das peças aqui também é muito bom, então a qualidade dessa miniatura realmente é superior. O cofre do motor é bem feito para esse carro, simples, mas bem feito, com um reservatório, o motor pintado na cor Amy Orange, os cabos de vela que são bem feitos, com bom realismo, assim como o coletor de escape, nos antigos Ertl, aquela cara de plástico. Esse carro tem ar-condicionado, aqui está o compressor do ar-condicionado, o alternador, as mangueiras do ar. A bateria também foi muito bem feita, esse selo de fábrica aqui perto da torre de amortecedor e o cilindro mestre do freio colocado aqui na parede corta-fogo. A única coisa que eu melhoraria nesse cofre do motor seriam essas dobradiças, que em vez de serem essas dobradiças mais grossas, eu faria, se eu fosse desenvolver uma melhoria para o projeto dessa miniatura, as dobradiças mais aqui na lateral. Lembrando que as dobradiças do Dart não eram aquelas pantográficas com mola, mas sim dobradiças mais do estilo convencional, com molas espirais embutidas que deixavam o capô aberto. Aliás, um aspecto bem interessante que era usado na propaganda para mostrar a superioridade do produto da Chrysler em relação ao Ford Maverick, é que o Maverick tinha a haste que segurava o capô aberto, e este carro, que tinha a mesma carroceria do Dart, não tinha. Ele tinha a mola espiral embutida aqui na dobradiça do capô. Isso é um detalhe interessante. No geral, está muito bem feito, está um produto bem honesto. O interior do Plymouth Duster, bem honesto, feito nessa versão feita pela Auto World. Aqui os pedais estão muito bem feitos. Os 3 pedais do carro, o acelerador, o freio e a embreagem, já que é um carro mecânico, com 4 marchas no assoalho. Tem um painel herdado dos Barracuda até 1969, e eu havia comentado num vídeo anterior que o painel do nosso Dodge muito provavelmente tenha sido inspirado também neste do Barracuda, porque ele é muito mais parecido com o painel do Barracuda do que com o Dodge Dart, com o do Dodge Dart dessa mesma época, tanto que eu já comentei que o painel do Dart americano tem um velocímetro de escala horizontal parecido com o do Galaxy, em vez de ter esses mostradores circulares como tem nesse modelo aí. O volante é um pouco diferente do volante do Dart. O volante do Dart americano é parecido com aquele Valrode dos nacionais. Esse já é diferente, ele já tem os aros meio encurvados, como num formato de uma taça, embora o miolo seja bem parecido com aquele do Valrode nacional, só que com o logotipo da Plymouth, em vez de ter aquele logotipo da Chrysler no centro. Os instrumentos são feitos com uma boa qualidade, o acabamento imitando madeira, lembra um pouco aquele acabamento de jacarandá que existia no nosso Dodge Charger. Ali embaixo, aquela parte cromada que dá para ver aqui perto do raio do volante é o ar-condicionado, aquelas evaporadoras de ar-condicionado que existiam na época, que eram embaixo do painel, quando os carros tinham isso de fábrica, era uma opção bastante interessante. Detalhe muito bom dessa nova linha da Auto World, além da qualidade dos assentos, tem menos rebarbas e uma textura mais parecida com o vinil ou com o couro dos carros, no caso desse carro com o vinil, que esse estofamento era de vinil, tem também o carpete e o tapete do motorista estampado no plástico. Então, mesmo sendo um interior mais simples do que dos Authentics e também dos Highway 61, ele contava com esse acabamento em carpete, inclusive com a pintura aqui dessa linguetinha que prende a carroceria ao chassi, que já melhorou bastante o acabamento desses modelos. Então, para o modelo intermediário, ele acabou ficando com um acabamento bem mais requintado. Interior branco com o carpete preto acompanha também com esse preto e branco feito no painel da porta, que tem aqui o logotipo, o comando do espelho, os demais detalhes como descansa-braço, maçaneta e também a manivela do vidro. Um outro aspecto interessante desse carro era o fato dele não ter quebra-vento, então a porta dele, com o vidro baixado, ficava com aquele mesmo aspecto de hardtop.
Essa janela no modelo original era basculante, em vez de ser uma abertura com máquina de vidro como era no Dart comum ou mesmo no Valiant Scamp. Esses bancos deste carro não basculam, embora tenham aqui uma imitação de uma articulação. Eles não têm os cintos, mas estão de acordo com o modelo intermediário, então estão honestos dentro da proposta do modelo. O retrovisor interno aqui é um pouco grosso, mas não chega a ser nada grosseiro, nada mal feito, é honesto de acordo com o padrão do modelo. Apesar da opção do console central para esse carro, não é equipado com console central, tem apenas a alavanca de 4 marchas no assoalho, é uma alavanca mais simples, mas não tem aquela opção do pistol grip, aquele cabo de pistola como existia, por exemplo, nos outros Mopars. A caixa do ar-condicionado aqui foi feita em cromado, detalhes do painel com acabamento de madeira, muito bacanas, aliás era um diferencial do Plymouth Duster com a concorrência. Desenho do painel com a tampa do porta-luvas parecida com a do Dart. O painel lembra muito dos nossos Dodges, então por isso que eu falo que o painel dos nossos Dodges possivelmente tenha sido inspirado no do Barracuda 69 em vez de do Dart americano, já que tem as diferenças. O friso aqui de alumínio foi feito com pintura, muito bem feito, de acordo com o modelo. Forração da porta, forração da lateral, descansa-braço e a maçaneta. O logotipo Duster ali em cima também ficou muito bom, ali onde iria o bandô da porta. Forração de teto bastante simplificada, mas de acordo com o modelo, sem problema. A traseira do carro ficou muito bacana, com essas lanternas em acrílico, com as rés bem no centro, e as linhas das faixas pretas com o logotipo Duster, que foi feito com decalque, imitando as faixas decorativas que existiam no carro. Esse adesivo de para-choque também ficou muito legal, ficou muito realista nesse carro, e a tampa traseira muito bem ajustada. O desenho da traseira desse carro era realmente muito limpo. O escape duplo, que é dos V8, quando era o Slant Six era apenas um escape simples, e o para-choque muito bem feito. Porta-malas bem parecido com o do Dart, apesar de não ter aquele tubo do tanque de combustível, ele ficava bem na diagonal, aqui dentro do porta-malas, chegando até a atrapalhar. Ele tem aqui um tapete, um adesivo imitando o tapete do porta-malas, o step ficaria embutido aqui embaixo, igualzinho no Dart. Aliás, era um outro trunfo que a Chrysler usava contra a concorrência do Maverick, já que o step do Maverick ficava deitado dentro do porta-malas e roubava um bom espaço da carga. Um carro considerado compacto fazia uma diferença. Essas dobradiças aqui poderiam ser mais deslocadas para a lateral, ficarem mais realistas, mas não chegam a prejudicar a qualidade da miniatura. No geral está muito bem feito esse porta-malas, não tem grandes detalhes, mas está honesto, está de acordo com o padrão da miniatura. As instruções para o macaco aqui na tampa do porta-malas, os reforços e um outro adesivo lá no canto. Eu não consigo ler o que está escrito nele, mas tem um realismo muito bom. Os logotipos desse carro, V8, Valiant e o decalque Duster 340 no paralama dianteiro. O paralama do Dart tinha uma abertura um pouco diferente na abertura da roda dianteira e as rodas Rally, velhas conhecidas nossas com os pneus de letra branca, que ficaram muito bons. A tampa do tanque na mesma posição do Dart, e o olho de gato traseiro parecido com o do Dart 69. Pentastar da Chrysler e os outros logotipos de que nós já comentamos. Parte de baixo do carro muito bem feita. Os Ertl, desde os modelos mais antigos, sempre tiveram a parte de baixo do carro bem trabalhada, bem desenvolvida. Para atingir esse melhor nível de acabamento foi basicamente fazer pinturas dos componentes que antes eram todos em preto. Esse carro é um monobloco, aliás foi um outro apelo dos Chryslers dos anos 60, 70, que era a estrutura de monobloco, que tinha um apelo de ser uma estrutura mais sólida do que a de carroceria e chassi parafusado. No geral, o acabamento dessa parte de baixo está muito bem feito, ela lembra bastante a parte de baixo do Dart. Eu pretendo fazer uma comparação deste carro com o outro Duster, com o Dart Demon e também com o Dodge Dart, para a gente poder ver algumas similaridades e diferenças dos carros, mas aí vai ter de ser um vídeo um pouco mais longo, mais elaborado com esse propósito. Dá para ver muito bem o detalhe do motor feito em Hemi Orange, que é um laranja quase avermelhado, a transmissão feita na cor de alumínio, essa aqui é a transmissão mecânica, então essa parte do câmbio é menor realmente do que a da transmissão automática. Os escapes foram feitos na cor alumínio, simulariam bem a cor do galvanizado. O tanque também feito numa cor imitando o galvanizado, com as cintas de fixação deles, a baia do step. E aqui também suspensões traseira, dianteira, com as peças pintadas nas cores corretas, nas partes mais brilhantes ou mesmo nas partes mais foscas. O acabamento feito em primer no meio da base do carro, com as laterais na cor do carro, como acontecia mesmo nos Chryslers reais. Suspensão dianteira com esse apoio do motor feito em preto fosco e as peças da suspensão feitas em preto mais brilhante, assim como o sistema de direção que esterça como nos demais modelos 1 para 18.
Então a base do chassi desse carro foi realmente muito bem feita, muito bem detalhada nesse modelo. Ele não tem suspensões móveis, isso aqui é tudo fixo, não tem nenhum tipo de suspensão funcional. O cardan também é fixo no diferencial traseiro, mas as pinturas aqui e o detalhamento que foi feito deixaram essa miniatura muito agradável. Por um intermediário realmente analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele uma nota 9,5. Acho que está num padrão bom de qualidade. Ele é um modelo intermediário, ele não é o modelo mais sofisticado da Auto World. Seria muito desejável ver esse carro, por exemplo, numa coleção como a dos Authentics, com aquelas dobradiças de molas no capô, as dobradiças embutidas das portas, dobradiças menos grossas na tampa do porta-malas, suspensão funcional, cardan funcional. Esses mimos assim seriam bastante bem-vindos nesse Mopar, que é um carro bem legal e bem interessante. Mesmo assim, ele está um modelo muito bem feito, está bastante caprichado, todos os detalhes dele foram feitos com uma qualidade boa, tem um nível de detalhamento bastante aprimorado em relação aos antigos Turtle. Então, agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Aproveite e deixe também seu like, compartilhe o vídeo, que isso ajuda bastante o canal. E não se esqueça também de clicar naquele sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vêm por aí. Não só apresentações de modelos naqueles vídeos curtos, mas também outras avaliações e umas coisinhas diferentes que eu pretendo também apresentar no canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.